Olá, bem-vindo a mais uma semana de estudo da Escola Sabatina, oferecido pela editora Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. A lição dessa semana cobre o texto de Efésios 5, 1 a 20. Nós vamos começar pelo verso para memorizar da semana, Efésios 5, 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A lição conta uma história interessante. Um jarro de cristal foi leiloado por $200. Quem arrematou o objeto tinha percebido que se tratava de uma peça raríssima, avaliada em $6,5 milhões. Veja só. Algumas pessoas avaliaram aquela peça em apenas $200, mas outros estavam dispostos a pagar $6,5 milhões. A diferença entre essas duas avaliações foi o conhecimento que as pessoas tinham. Da mesma forma, há tesouros escondidos nas Escrituras que só podem ser reconhecidos através da sabedoria dada por Deus. Efésios 5, 1 a 20 é um convite do apóstolo Paulo para reconhecer o verdadeiro valor da vida em Cristo. Ele traz um contraste entre aquilo que o mundo vê como valioso e aquilo que realmente tem valor eterno. Enquanto muitos buscam prazeres temporários e imediatos, Paulo aqui nos lembra de que há coisas de valor eterno, como a bondade, a justiça e a verdade em Cristo. Talvez, de alguma forma, todos nós já nos pegamos perseguindo os jarrinhos de $200 da vida, seja um prazer passageiro, uma festa efêmera ou conversas indecentes. No entanto, Paulo nos chama a reconhecer o valor do jarro de $6,5 milhões que nós temos em Cristo Jesus. Assim, enquanto estamos neste mundo, vivendo no limiar da eternidade, somos chamados a viver com sabedoria, reconhecendo o verdadeiro valor das coisas. Não sejamos enganados por falsas riquezas e prazeres que se desvanecem com o tempo. Em vez disso, invista em bondade, justiça e verdade. Busque o tesouro verdadeiro e eterno encontrado em Cristo. A lição de hoje é uma exortação. Digam palavras de ação de graças. Quando olhamos para Efésios capítulo 5, vemos uma motivação para vivermos em amor. Mas o que isso realmente significa? Não é apenas um amor qualquer, mas um amor moldado segundo o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo não foi passivo, ele se entregou por nós. Pense nisso. Ele escolheu sofrer e morrer em nosso lugar, sendo uma oferta perfeita, um aroma agradável a Deus. Esse sacrifício não foi apenas motivado pelo amor de Deus, o Pai, mas também pelo amor do próprio Cristo. E isso é a essência do Evangelho. Não estamos falando apenas de um amor abstrato, teórico, mas de um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que escolhe o bem do outro acima de si mesmo. Agora a questão é a seguinte: como nós respondemos a esse amor? Paulo aqui nos dá a resposta no início de Efésios 5. Sejam, pois, imitadores de Cristo como filhos amados e vivam em amor. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, nós somos chamados a viver esse amor em nossa vida também. Mas há um desafio aqui. Vivíamos em um mundo cheio de tentações e distrações, especialmente na antiga cidade de Éfeso. Ali os jovens convertidos enfrentavam o risco de serem atraídos de volta a práticas imorais comuns no mundo greco-romano. Nós também enfrentamos tentações. O mundo em que vivemos apresenta suas próprias versões de banquetes luxuosos, comportamentos impróprios e práticas imorais. Como Paulo instruiu os Efésios, também somos chamados a evitar esses comportamentos e viver de uma maneira que reflita o amor sacrificial de Cristo. Em resumo, o amor de Cristo não é apenas algo que recebemos, mas também algo que vivemos e compartilhamos. E enquanto estamos aqui nos desafios deste mundo, que possamos sempre nos lembrar do sacrifício expiatório de Jesus e escolher viver de acordo com esse amor todos os dias da nossa vida.
Que esse amor sacrificial de Cristo inspire você, inspire a mim, inspire cada um de nós no dia de hoje. Vivendo como filhos da luz. Esse é o título da lição de segunda-feira. A lição de hoje nos traz algumas advertências. Em Efésios 5, verso 6, Paulo nos diz: não se deixem enganar com palavras vazias. Essas palavras vazias são aquelas que minimizam ou até justificam o pecado, tentando nos convencer de que ações imorais são aceitáveis a Deus. Em nossa jornada espiritual, podemos encontrar muitas vozes que tentam nos desviar do caminho da retidão, mas Paulo aqui nos lembra das consequências eternas de nos rendermos a esses enganos. A frase ira de Deus aqui no texto pode ser desconcertante à primeira vista, mas a gente precisa entender que a ira de Deus não é uma explosão temperamental, como as emoções que nós humanos temos. A ira de Deus é, na verdade, a reação justa e direta de Deus contra o pecado e a maldade. É um chamado para que nos afastemos do mal e busquemos a retidão. Então, o que Paulo nos pede aqui? Em Efésios 5:8, ele exorta os crentes a viverem como filhos da luz. Isso significa refletir em nossa vida o amor e a justiça e a bondade de Deus. Enquanto o mundo busca prazer em ações egoístas e pecaminosas, nós, como seguidores de Cristo, devemos buscar o que é agradável ao Senhor. Ao invés de buscar o prazer na imoralidade, na avareza ou em qualquer outra ação egoísta, nós somos chamados a refletir o alto sacrifício de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Cada ação, cada palavra e cada pensamento nosso deve ser uma expressão de nosso amor por Deus e pelas pessoas. Então, a mensagem de hoje é muito clara: que nós estejamos alertas às palavras e às influências que buscam nos desviar e que a nossa vida reflita esse amor sacrificial de Cristo em cada momento. Que Deus nos guie nessa jornada para que possamos viver como filhos da luz. A lição de terça é um convite para despertar do sono e está baseada em Efésios 5, 11 a 14. Quem está dormindo está em trevas, quem desperta veio para a luz. A caminhada de um cristão é muitas vezes comparada à transição da escuridão para a luz. E nesta passagem, Paulo nos adverte sobre ter qualquer envolvimento com as obras infrutíferas das trevas. Capítulo 5, verso 11. Mas o que ele quer dizer com isso exatamente? Essa linguagem aqui pode ser vista como simbólica. Ele nos lembra de evitar condutas imorais e nos distanciar delas. Essa deve ser a nossa iniciativa, porque esses atos são como a escuridão, onde a luz de Deus ainda não penetrou. Agora tem algo interessante que aparece aqui no verso 12. Paulo aqui parece até contradizer-se, dizendo que é até vergonhoso mencionar que o que os ímpios fazem em segredo. Mas considerando o contexto cultural da época, as referências podem muito bem estar relacionadas a rituais pagãos secretos e imorais. O versículo 13 é especialmente poderoso. Paulo aqui afirma que tudo que é exposto pela luz se torna visível. O seu verdadeiro caráter é revelado na luz. Isso pode ter um duplo significado, tanto os atos imorais que são trazidos à luz, quanto a transformação que ocorre em um cristão quando ele se aproxima da luz de Cristo. Como o versículo aqui sugere, ao sermos iluminados pela verdade de Cristo, nos tornamos uma fonte de luz. Isso é profundamente simbólico, mostrando a natureza transformadora do Evangelho. E o versículo 14 parece ser até uma citação de algum hino da época. As palavras desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Essas palavras podem ser um chamado para aqueles que estão espiritualmente adormecidos ou mortos em seus pecados, um chamado para que despertem para a vida em Cristo. Em resumo, esses versículos servem como um lembrete poderoso para nós permanecermos na luz, evitando as obras das trevas. Como filhos da luz, somos chamados a refletir a luz de Cristo em nossa vida, mostrando ao mundo a verdadeira natureza do amor e da bondade de Deus. Assim,
como missionários de Cristo, devemos estar sempre atentos e despertos, prontos para refletir a sua luz neste mundo tenebroso. E lembre-se, mesmo nas situações mais escuras, a luz de Cristo pode e vai brilhar através de nós. Arrematando pechinchas, esse é o título da lição de hoje. A vida cristã é frequentemente comparada a uma caminhada, uma jornada. O apóstolo Paulo aqui nos lembra da importância de caminhar com sabedoria e discernimento. Ele nos insta ao seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Efésios 5:15. Dentro desse contexto, o que significa viver com sabedoria? Primeiramente, reconhecemos que a sabedoria não é inerentemente nossa. Ela não é simplesmente o acúmulo de conhecimento ou experiências da vida, mas está fundamentada na compreensão da vontade de Deus para nós. Como diz Paulo, não devemos ser insensatos, mas buscar compreender a vontade do Senhor. Verso 17. Além disso, a sabedoria está intrinsecamente ligada à administração do tempo. Todo cristão deve considerar o seu tempo como um bem precioso. Não podemos esticar ou aumentar o tempo, mas podemos utilizá-lo da maneira mais proveitosa possível. E é nesse aspecto que Paulo aqui usa o verbo exagorazo. A ideia do texto original aqui é um incentivo a comprar as pechinchas ou a aproveitar as oportunidades enquanto esperamos pelo retorno de Cristo. O nosso contexto atual parece um mercado complicado e muitas vezes perigoso, não é verdade? Vivemos em tempos desafiadores que estão dominados por influências que frequentemente se opõem aos ensinamentos de Deus. No entanto, nós temos a oportunidade e a responsabilidade de usar esse tempo de maneira sábia. Concluindo, ser sábio em nossa caminhada cristã significa dois aspectos principais. Primeiro, buscar continuamente compreender a vontade de Deus, e gerir o nosso tempo de maneira eficaz. Enquanto esperamos o retorno de Cristo, que possamos ser encontrados aproveitando cada oportunidade para crescer, servir e glorificar a Deus. Eu peço que você reflita sobre isso no dia de hoje. Ao estarmos aqui nesse mundo, que cada passo que você dê seja guiado pela sabedoria que vem do alto. A lição de hoje trata de um tema importantíssimo da carta aos Efésios, a adoração cheia do Espírito. Ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, Paulo aqui não estava apenas nos alertando sobre os perigos físicos do álcool, mas sobre os perigos espirituais da embriaguez mundana. Ele descreve os efeitos negativos da embriaguez, que são linguagem grosseira, indecência, insensatez e muito mais do que isso, Em contraste com isso, ser cheio do Espírito Santo traz alegria, gratidão, adoração e conexão com as outras pessoas, com os outros cristãos. Nesse contexto, a plenitude do Espírito Santo é mais do que apenas uma experiência individual, é uma experiência coletiva que fortalece a unidade entre os cristãos. Quando estamos cheios do Espírito, o nosso louvor é direcionado não apenas a Deus, mas também uns aos outros. Há um elemento horizontal na adoração, onde nos edificamos mutuamente através do canto e da adoração. Mas o que significa ser cheio do Espírito Santo? O texto bíblico faz uma comparação fascinante, entre a embriaguez com álcool e a plenitude do Espírito. Isso é intrigante. Mas veja, ambos os estados podem parecer que a pessoa está sob a influência. Enquanto a embriaguez diminui o autocontrole, a plenitude do Espírito nos dá mais controle. Em resumo, ser cheio do Espírito não é perder o controle, mas ganhá-lo. A presença do Espírito nos humaniza, fazendo-nos mais parecidos com Cristo. Quando estamos cheios do Espírito, o resultado é evidente, é visível em nossa adoração, em nossa gratidão e na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Em vez de linguagem grosseira, indecência, encontramos palavras de encorajamento e louvor. Em vez de insensatez, encontramos sabedoria e discernimento. Em vez de imoralidade, encontramos integridade e santidade.
Portanto, a mensagem de Paulo é muito clara aqui. Procure a plenitude do Espírito Santo, não as distrações deste mundo, pois é somente através do Espírito que podemos verdadeiramente adorar a Deus e nos conectar com os outros cristãos e viver uma vida que reflita o amor e a santidade de Cristo. Que Deus nos ajude a buscar diariamente essa plenitude e a viver de acordo com o chamado que Ele colocou em nosso coração. Esta semana estudamos Efésios 5, 1 a 20. Essa passagem oferece uma visão abrangente sobre a vida cristã, a moralidade e o compromisso com a vida pautada na graça de Deus. E aqui estão algumas reflexões sobre tudo aquilo que estudamos durante esta semana. Eu vou mencionar aqui 6 pontos rápidos que podemos destacar da lição. Primeiro, identidade cristã. Paulo ressalta a identidade do crente como filho amado e santo. Isso não é apenas uma designação, mas um chamado para viver de acordo com essa experiência. Quando nós compreendemos quem somos em Cristo, vamos querer viver à altura desse chamado. Segundo, compromisso com a luz. A imagem da luz é predominante nessa passagem de Efésios. A luz não só ilumina e dissipa a escuridão, mas também atrai outros para si. Viver como filhos da luz é uma maneira de testemunhar a verdade de Cristo e atrair outros para Ele, para Jesus. Terceiro, comunidade e adoração. A adoração não é apenas um ato individual, mas comunitário. A igreja se reúne para adorar, cantar e agradecer a Deus. Esta adoração coletiva não só fortalece o vínculo entre os membros da igreja, mas também serve como testemunho para as pessoas que são de fora. Quarto, urgência e expectativa. Há um sentido de urgência nas palavras de Paulo. Ele aconselha os Efésios aqui a adquirir as pechinchas enquanto ainda há tempo. Essa expressão, de acordo com o texto original, significa isso, significa uma antecipação do retorno de Cristo. Devemos estar aproveitando cada oportunidade para viver e compartilhar o Evangelho. O quinto ponto, contra a imoralidade. A postura firme de Paulo contra o pecado e a imoralidade serve como um lembrete para nós, de que a graça não é uma licença para o pecado. Os cristãos são chamados a se distanciar do comportamento mundano e a buscar a santidade em todos os aspectos da vida. E, finalmente, o sexto ponto, alimentado pelo Espírito. A referência de ser cheio do Espírito é crucial aqui no texto de Efésios. Os cristãos não são chamados a viver esta vida no próprio poder pessoal, mas através da capacitação e da direção do Espírito Santo em sua vida. Em resumo, esse texto de Efésios é uma exortação poderosa sobre a vida cristã em sua plenitude. Não se trata apenas de seguir um conjunto de regras, mas de compreender e abraçar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Viver com um propósito, com paixão e estar em comunhão constante com Deus e com os outros cristãos. A vida cristã é uma jornada de crescimento, adoração e testemunho. Tudo sob a direção e capacitação do Espírito Santo. Espero que a lição dessa semana tenha sido uma bênção para você e amanhã a gente volta para darmos início a uma nova semana de estudos da Escola Sabatina. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.